Liberou? Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero aqui cumprimentar meu vice-presidente, deputado Sargento Lima, deputado Nazareno, deputado Jair Mioto, também Bom deputado... dia, presidente. Bom dia, deputado. Também deputado Fabiano da Luz. Então, dando sequência, coloco em discussão e votação da ata da reunião anterior. Em discussão. A ata essa já remetida de forma digital aos senhores deputados, aos seus gabinetes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos alguns projetos e dando sequência, já peço e passo a palavra ao deputado Jair Mioto para a relatoria do projeto de número 65.7/2022, de autoria do Governo do Estado. Com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se do projeto de lei que autoriza a doação de imóvel no município de Erval do Oeste, de origem governamental, reveste-se de legitimidade, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, tem o fito de desafetar e doar ao município de Erval do Oeste o imóvel com área total de 3.200 metros quadrados, com benfeitorias parcialmente averbadas, registrado no primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Joaçaba, matrículas 48335540 e cadastro sobre o número 02572 do Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Administração. De acordo com o artigo 2º da proposição, a doação pretendida tem por finalidade o desenvolvimento de atividades do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, e outras relacionadas às áreas de cultura, esporte e lazer em prol da comunidade. Os artigos 3, 4 e 5 dispõem acerca da reversão nas hipóteses de não utilização do imóvel, de desvio de finalidade ou de alienação gratuita ou onerosa do bem. Determinam tais artigos ainda que a referida reversão se dará independentemente de notificação e que não haverá indenização por benfeitorias construídas, tampouco direito de retenção. O artigo 6º determina que as despesas com a execução da lei correrão por conta do donatário, sendo vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionados. O artigo 7 designa o representante do Estado no ato da doação e o artigo 8º traz a cláusula de vigência da lei. O voto, considerando o imóvel em questão encontra-se ligado à Secretaria de Educação, entretanto, desde 2015 está em desuso por aquele órgão, que inclusive manifestou-se favorável à doação, informando que as instalações têm sido mantidas pela comunidade local que utiliza o espaço para reuniões do Clube de Mães, Associação de Moradores e outras atividades de interesse daquela localidade. A matéria concorre, então, ao interesse público. A doação possibilitará a instalação do CAPS e outras atividades. Ante o exposto, com base nos artigos 80, 144, 3º e 209, 3º do Regimento Interno, voto, no âmbito dessa comissão, pela aprovação do projeto. É o voto, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado, deputado Jair Mioto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passo agora, então, a palavra ao deputado Sargento Lima para a relatoria de dois projetos, né? 0448.7/2021 e o 052.2/2022. Bom dia, presidente. Bom dia. Relatório e voto do projeto de lei 448.7/2021, que altera a lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Autores: deputado Bruno Souza e Mauro de Nadal. Trata-se de proposta legislativa de autoria parlamentar que
pretende modificar a redação do artigo 132 da Lei 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza e reservas particulares do patrimônio natural. Da justificativa dos autores, a proposição das páginas 3 e 4 da versão eletrônica do processo, transcrevo textualmente o que segue. A importância das unidades de conservação para o Estado de Santa Catarina está evidenciada na criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza, inseridas as reservas particulares de patrimônio natural, não objeto de especial atenção do legislador estadual que criou o Programa Estadual de Incentivo, cujo objetivo é apoiar particulares e instituir, implantar e proteger tais espaços. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 30 de novembro de 2021 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade, na forma da emenda substitutiva global das páginas 11, que, para atender a melhor adequação da medida e o escopo aos requisitos da técnica legislativa, objetivava acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 132 da Lei de 14.675, de abril de 2009, alterada pela Lei 18.350, de 27 de janeiro de 2022, conforme se dispõe da seguinte forma. Parágrafo 6º. Não será considerado como acesso inviável o acesso preexistente ou ainda a abertura de novo caminho pelo interior da unidade de conservação de proteção integral, desde que não seja danosa a seus atributos. Vale esclarecer, conforme protocolado pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça, que entre o lapso temporal da protocolarização do presente projeto de lei e a elaboração pertinente ao relatório e voto da CCJ, ocorreu a publicação da Lei 18.350, de 27 de janeiro de 2022, que alterou a redação original do artigo 132-A da Lei 14.675, de 2009, acolhendo, em parte, a matéria tratada do projeto de lei em tela, no sentido de inserir o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza, as reservas particulares do patrimônio natural. No artigo 132, a Reserva Particular de Patrimônio Natural Estadual ou Municipal, designada como RPPN, é constituída por uma unidade de conservação do domínio privado, do tipo uso sustentável, criada por iniciativa e expressa manifestação do legítimo proprietário da área abrangida, mediante ato do poder público, desde que constatado o interesse público e o objetivo de preservar a diversidade biológica, as paisagens notáveis e sítios que apresentem elevado valor histórico, arqueológico, paleontológico e espeleológico. Por ser instituída a reserva particular do patrimônio natural, estadual ou municipal, em imóvel inserido no interior da unidade de conservação, pertence ao Sistema Estadual de Unidade de Conservação e pendente de regularização fundiária, exceto no caso de reserva biológica ou estação ecológica. No parágrafo 2º, na RPPN, que se trata do parágrafo 1º, aplica-se a legislação que rege reservas particulares de patrimônio natural, ainda que esteja situada no interior de unidade de conservação. Qualquer proprietário de imóvel rural ou urbano pode pleitear voluntariamente a constituição de sua área como RPPN, total ou parcialmente, protocolizando o requerimento instituído com documentação definida em regulamentação do órgão ambiental executor no órgão ambiental competente. Quando o proprietário de imóvel rural ou urbano não comprovar a legitimidade do domínio, não apresentar o documento cartográfico adequado, em que se tratando de imóvel cuja acessibilidade seja inviável, será indeferido o pedido de RPPN, incluso nos limites da unidade de conservação, após o transcorrido prazo razoável para o saneamento da pendência. Entende-se por acessibilidade inviável prescrita no parágrafo 4º, quando o acesso proprietário tiver que ser executado pelo interior da unidade de conservação de proteção integral e seja danoso aos seus atributos. Na sequência, o projeto de lei foi distribuído nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço e que foi designado para a relatoria na forma regimental do artigo 130. É o relatório da análise da matéria no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, de acordo com as disposições no artigo 80 e no artigo 144, ambos do Realesc,
Constato que a proposta em apreciação na forma de emenda substitutiva global das páginas 11 atende ao interesse público, ao passo que caberá ao Poder Executivo regulamentar regras claras para a implementação da medida pretendida. Quando se estabelece parâmetros de viabilidade de acesso à propriedade executado pelo interior da unidade de conservação de proteção integral. Ante o exposto, com base no artigo 80 do Regimento Interno, voto no âmbito desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei 448.7/2021, nos termos da emenda substitutiva global da página 11, dos autos eletrônicos, vez que entendido o interesse público, devendo a proposta seguir seu trâmite na Comissão de Turismo e Ambiente, conforme designado preliminarmente pelo primeiro secretário da mesa. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Em discussão, o parecer de autoria do deputado Sargento Lima. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, continua com a palavra o deputado Sargento Lima para a relatoria do projeto 0052.2/2022. Com a palavra. Presidente, relatório e voto ao projeto de lei número 52.2/2022, que dispõe sobre o pagamento de tarifa de pedágio por PIX, pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central do Brasil, no estado de Santa Catarina, e adota outras providências. É de lavra do eminente deputado Nilson Berlanda e eu sou o relator. Trata-se de projeto de lei 52.2 de autoria do deputado Nilson Berlanda, cujo objetivo é de possibilitar o pagamento de tarifa de pedágio por PIX, pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central do Brasil no estado de Santa Catarina. Em sua justificação, nas páginas 3, o autor assevera que o PIX é um meio eletrônico criado pela autorização do Banco Central do Brasil para pagamentos e transferências bancárias em modo instantâneo, cujas sanções podem ser feitas pelo aparelho celular a qualquer hora do dia, a partir da conta corrente, poupança de pagamento. Desse modo, entende-se que a administração pública deve se adequar ao avanço tecnológico das operações bancárias, principalmente para facilitar a vida do cidadão no pagamento de tarifas, assegurando agilidade, comodidade e segurança nessas transações. A matéria foi lida no expediente de sessão plenária no dia 29 de março de 2022 e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual restou aprovada por unanimidade o parecer pela sua admissibilidade. Na sequência, o projeto aportou na Comissão de Trabalho e Serviço, na qual foi designada a relatoria na forma regimental. Destaco a realização de reunião virtual da qual participei, senhor presidente, no dia 18/5/2022, com participação deste deputado e de representantes da Associação Melhores Rodovias do Brasil, a ABCR, e que apresentou manifestação totalmente desfavorável à proposta em escolha, encaminhada inclusive por documento em PDF. Essa manifestação, que já solicito que seja anexada ao processo, destaco que, ademais, faz-se necessário profunda análise tanto das concessionárias de rodovias quanto do poder concedente sobre a admissibilidade de tal meio de pagamento nas praças de pedágio efetivamente tratará o maior conforto e segurança aos seus usuários. Pega uma água para mim. Não se pode perder à vista que há fatores técnicos tendenciais à cobrança de tarifa que devem ser levados em consideração como de concluir o efetivo sucesso da medida, de tais como se haverá sinal de internet disponível em todas as regiões do Estado para viabilizar a operação eletrônica do pagamento e serão criadas filas de comprometimento de fluidez ao tráfego, entre tantas outras questões cuja apreciação demanda análises refletidas por parte das autoridades administrativas com competência regulatória sobre os contratos. Na verdade, ali, presidente, se manifestaram ali em relação à acessibilidade de sinal de internet nas praças. Primeiro, se isso causaria ou não aquelas longas filas, enfim, e outra, iria invadir diretamente todos os itens que já se encontram no contrato da prestação de serviço. Dando continuidade. Some-se o fato que o PL 52.2 não se limita a impor por meio de pagamento, vai além.
criando a gratuidade, caso não se implemente a metodologia PIX, que se encontra periclitante no caso da Intela, especialmente porque, além de interferir no equilíbrio econômico-financeiro de contratos federais, sequer considerou eventual vacatio legis, em tese, a valer de forma no artigo 2º do PL, ora questionado ter-se criado o direito de transitar gratuitamente pelas rodovias, caso não haja, até mesmo pelas limitações técnicas incidentes, impossibilidade de pagamento por meio de PIX. Assim, há de concluir que o pretender disciplinar de modo direto da política tarifária do PL, em momento invade o espaço de conformação administrativa reservado à administração para definir a política tarifária aplicável aos contratos de concessão, nos artigos 137, parágrafo 2º, 63 e 71 da Constituição Estadual. Considerando elementos técnicos que podem representar obstáculos intransponíveis e utilizando de modo método de pagamento que deveriam ser apreciados pelo poder concedente no âmbito da sua competência regulatória. É o que eu acabei de falar anteriormente ali com o presidente. Mais ainda, o PL viola a proporcionalidade porque elege o meio inadequado para a tutela do usuário, restringe os direitos fundamentais da liberdade da iniciativa e a previsibilidade e a segurança jurídica e impõe custos não justificados pelos expostos benefícios que cria. Conforme se vê, está sendo criada a exigência segundo a qual, da noite para o dia, a concessionária haveria de adquirir software e terminais de pagamento e os distribuísse, instalasse em praças de hospedagem e garantisse o sinal de internet para tanto, sob pena de o usuário ter passe livre, mesmo que outros meios de pagamento estejam disponibilizados. Impor a gratuidade de algo por conta da impossibilidade de pagamento por meio de PIX é medida excessiva. A penalidade equivale à suspensão da remuneração devida pela prestação de serviço. Por outro lado, deve-se ressaltar que a modalidade de alternativas de pagamento nas concessões rodoviárias que facilitam a de implemento da tarifa, o pagamento em dinheiro, o vale-pedágio, o pagamento automático estão à disposição do usuário, o que torna improvável não adimplemento por insuficiência por meios de pagamento. Reitera-se que o PL, contendo, não distingue a recusa ao recebimento do valor do pedágio por impossibilidade técnica. Como mencionado, o pagamento por meio de PIX exige a conexão de internet estável e de boa qualidade em todas as praças de pedágio, o que não está disponível atualmente e nem pode ser exigido das concessionárias de rodovias. Em última análise, falha na prestação do serviço de telecomunicações não imputável à concessionária como queda de sinal, ausência de cobertura e implicará na utilização gratuita da rodovia. As concessionárias Então, o PL impõe custos decorrentes da implantação imediata do pagamento do PIX, os quais não estão previstos nos contratos, sendo certo que tais contratos, por sua vez, são firmados com a União. A tais ônus adicionais soma-se os outros custos decorrentes da previsão de passe livre aos usuários, como ainda em razões de cunho técnico do PIX. Ou seja, tanto a União Federal quanto os próprios usuários das rodovias do Estado de Santa Catarina, o PL suscitará custos decorrentes de um inevitável reequilíbrio econômico-financeiro dos contratados da concessão das rodovias, caso venha a ser convertido em lei. De fato, os custos hão de ser repassados aos usuários, seja por meio de aumento de tarifa, seja por meio de exclusão de obras previstas no contrato original. Toda a comunidade de usuários, por fim, arcará com o aumento do custo decorrente de implantação. De novo, meio de pagamento de pedágio e de passe livre previsto, criando-se, em uma última análise, um benefício, um grupo específico que utilizará o PIX em detrimento dos custos que não serão suportados coletivamente. É breve o relatório. Nesta fase processual, compete a esse colegiado, segundo o regimento desta Casa, o exame do interesse público da matéria nos artigos 25, especificamente quanto nos aspectos relativos à temática da prestação de serviços públicos, com enfoque nas disposições contidas no artigo 80. Artigo 25. As comissões são órgãos de Assembleia Legislativa encarregados da análise de constitucionalidade do interesse público das proposições, emissões, pareceres, apuração de fato determinado e dentro das respectivas áreas de atuação, fiscalizando dos programas dos atos governamentais. Artigo 80. São os seguintes campos temáticos, outras áreas de comissão de trabalho e administração pública, cabendo sobre eles exercer a função legislativa fiscalizadora.
Vamos lá no 19º, prestação de serviços públicos em geral, no artigo 144, antes da deliberação em plenário, as proposições, exceto o requerimento, moções e pedidos de informação, serão submetidos à manifestação das comissões, cabendo às demais comissões que estiverem afeta a matéria o exame de interesse público. 209. A distribuição da matéria das comissões será feita no despacho pelo primeiro secretário das seguintes normas. Desta forma, é mister considerar que os argumentos da entidade representativa das concessionárias trazidos ao relatório acima haja visto fazer sentido que sopesse a eficácia da medida, ou seja, que ela se avalie se tratará maior conforto e segurança aos usuários, haja vista para sua eficácia será necessário sinal de internet disponível em todas as regiões do estado de Santa Catarina a operação eletrônica de pagamento. Para caso contrário, a norma não poderá ser implementada por falta de conexão de estabelecimentos bancários necessária para a habilitação e realização do PIX, ou nos casos haja dificuldade de conexão que serão geradas filas de praça e pedágio comprometendo a fluidez do tráfego. De igual modo, segundo a associação, é importante destacar a proposição, caso eventualmente provada, teria o potencial de interferir no equilíbrio econômico-financeiro dos estados dos contratos federais e, para além disso, sequer considerou a hipótese do período de vacância, o que suscitará custos decorrentes de um inevitável reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão das rodovias vigentes, caso venha a ser convertido em lei, os quais serão repassados ao usuário. Portanto, o argumento de que os custos não serão repassados aos usuários, seja por meio de tarifa ou por meio de exclusão de obras previstas no contrato original, evidentemente se coloca adverso ao interesse público, vez que, segundo a manifestação da associação, toda a comunidade de usuários ficará, ao fim, arcará com o aumento do custo decorrente da implementação de novo meio de pagamento de pedágio e do passe livre previsto, criando-se uma última análise, um benefício a um grupo específico, que se utilizará do PIX em detrimento de custos que serão suportados coletivamente. Finalmente, é importante destacar que qualquer iniciativa desse sentido, seja qual for dispor sobre o pagamento de tarifa, pedágio por PIX, implicaria necessariamente em toda a conexão entre as matérias em alterações da Lei 18.168, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre o pagamento de tarifa por pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, a qual, todavia, se encontra sob suspensão. Essa é aquela que foi aprovada aqui, presidente, 18.168 de 2021, que dispõe sobre o pagamento de tarifa por meio de cartão de débito ou crédito, tá? E que ela se encontra suspensa e adota, ela se encontra suspensa e, todavia, encontra-se em suspensão a sua eficácia da medida cautelar exarada pela DI do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proposta pela anteriormente mencionada Associação Brasileira de Concessionários e Rodovias. Ante os postos, vislumbrando a contrariedade ao interesse público, voto no âmbito dessa Comissão de Administração e Serviço Público pela rejeição ao projeto de lei. Muito bem, dando continuidade, então coloco em discussão o relatório do deputado Sargento Lima. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Presidente, por gentileza, eu tenho aqui em minhas mãos aqui um projeto que gostaria de pedir a Vossa Excelência se pudesse ser votado extra pauta de doação de imóvel, simplesmente para a gente já dar uma fluidez nele, já é coisa rápida aqui. Muito bem, então, dando sequência primeiro, então, não havendo quem se manifestasse do relatório presidente. Anterior... Sim, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu apenas gostaria de fazer uma consideração sobre esse projeto do deputado Nilson Berlanda. Sim, deputado. Só então, deixando, deputado... Eu até como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu acho que isso é inevitável acontecer, as concessionárias têm que se adequar, o futuro já chegou, mas eu também concordo com a análise do deputado Sargento Lima, que ainda faltam condições, o 5G ainda não chegou às rodovias, mas talvez esse projeto do deputado
Berlândia precisa, claro, ser melhor formatado com relação a todas essas questões de contratos e os prazos, enfim, mas eu acho que é inevitável, deputado Sargento Lima, logo, logo, isso vai ser realidade, a disponibilidade de todos os meios de pagamento para os usuários. Mas concordo também com Vossa Excelência, Sargento Lima, que talvez o deputado Berlândia esteja se antecipando uns 2 ou 3 anos aí do que deve acontecer no futuro. Mas quero parabenizar o deputado Berlândia pela iniciativa, mas no momento, concordo com o relator, no momento ainda não temos a estrutura para isso. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, só deixando esclarecido que o projeto, então aqui, o relatório do Sargento Lima, ele foi aprovado na sua rejeição, né? Voto contrário. Deixando claro que o projeto ele continua tramitando, agora posteriormente dessa comissão de trabalho, ele segue para a comissão de transportes, continua tramitando na casa. Muito bem, faço então aqui a consulta aos nobres colegas da possibilidade de extra pauta a pedido do deputado Sargento Lima. Não havendo quem se coloque contrário, então aprovado a inclusão desse projeto, esta pauta do deputado Sargento Lima. Então já poderíamos deixar para o final, mas vamos dar sequência já, se assim concordarem. Então, com a palavra, deputado Sargento Lima. 99.6/2022, de autoria do governador do Estado, autorização de doação de imóvel no município de Barra Velha, do qual eu fui relatório, eu vou direto para o voto dele, tá? Ali também, com base no artigo 80 do Regimento Interno do âmbito desta Comissão de Trabalho de Serviço, pela aprovação do projeto de lei. É pela aprovação, senhor. É uma doação de imóvel lá, como todas as outras que a gente vota. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, temos aqui o PL de número 0066.8/2022 e também o PL de número 0113.9/2022. Esses projetos têm como relator o deputado Márcio Machado. Na sua ausência, então, retiro de pauta os mesmos. Projeto 66.8/2022 e projeto 0113.9/2022. O nosso tempo já está bastante apertado. Temos aqui agora o projeto de número 0003.02022, de autoria do Tribunal de Justiça. O relator é Mauro de Nadal. Me solicitou que eu fizesse a relatoria, então, desta forma vou proceder. Autor Tribunal de Justiça do Estado, relator deputado Mauro de Nadal. Faço o relatório nesse momento. Trata-se de projeto de lei que cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, altera a lei complementar de número 90, de 1º de julho de 1993 e estabelece outras providências. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 17 de fevereiro de 2022, encaminhada à Comissão de Constituição, na qual foi aprovado por unanimidade, conforme folhas 30 a 32, na reunião do dia 29 de março de 2022. Também foi aprovado por maioria na Comissão de Finanças e Tributação, conforme folhas 35 a 41. Por fim, está tramitando na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde faço o relatório. Esse é o relatório. Do voto, cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes à ordem social catarinense, tendo como base o trabalho e objetivo o bem-estar e a justiça sociais, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do regimento interno dessa Casa Legislativa. A matéria proposta nesse projeto de lei cria 24 cargos de secretário jurídico para desembargadores no quadro de pessoal do Tribunal de Justiça. Altera a nomenclatura de cargo e modifica o artigo 34 da Lei Complementar de número 90/93, para ajustar o texto da lei à sua estrutura administrativa. O projeto está de acordo com o interesse público, pois adequa as estruturas de gabinetes dos magistrados do Tribunal de Justiça para ficarem isonômicas e garantir a prestação jurisdicional adequada à sociedade catarinense. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar de número 0003.0/2022, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão.
vistas em gabinete, presidente. Muito bem. Devido ao prazo de lei eleitoral, solicito se é possível entregar na próxima semana, 7 dias. Sem problemas, nunca fico mais que isso mesmo, presidente. Muito bem. Não, mas é a questão do prazo regimental, só uma solicitação. Então, muito bem, muito obrigado, deputado Sargento Lima, pela compreensão. Então, vistas em gabinete ao deputado Sargento Lima. Na sequência, por fim, tenho 2 projetos aqui para relatar também. Trata-se do projeto de número 9.5/2022, a autoria da Defensoria Pública, com amparo no inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno, avoquei a relatoria do projeto de lei complementar de número 9.5/2022, iniciativa da Defensoria Pública do Estado, que tem por escopo a criação de 25 cargos de provimento efetivo do defensor público. Da exposição de motivos subscrita pelo Defensor Público Geral, que bem elucida a matéria. A Defensoria Pública do Estado tem enfrentado problemas rotineiros graves decorrentes da ausência de membros, possuindo o terceiro maior déficit de defensores públicos dentre todos os estados do país, cabendo destacar que o Estado não cria cargos de defensor público desde o longínquo ano 2014, ou seja, há 8 anos, não obstante a previsão da emenda constitucional de número 80/2014, artigo 98 do ADCT da Constituição Federal. Ademais, a atuação tem aumentado exponencialmente a partir do mais diversos atos praticados pelos defensores públicos ao longo dos anos, o que revela o aumento da demanda e da procura dos serviços pela população vulnerável do Estado. Com a criação dos cargos, ora postulada, será possível ampliar a abrangência da atuação com a criação de novos núcleos regionais com novas defensorias públicas no Estado, ampliando-se a proteção dos direitos das pessoas necessitadas. A partir da ampliação dos quadros ora apresentados, os serviços de assistência jurídica gratuita aos necessitados poderão ser ampliados com a criação de novas unidades de DPE Santa Catarina, que passará a estar presente em todas as 40 circunscrições judiciárias do Estado. Novos municípios serão beneficiados e, considerada a população desses municípios, o serviço alcançará um público-alvo muito maior. E mais pessoas serão beneficiadas pelo acesso à justiça com a chegada da Defensoria Pública, representando importante passo para o Estado em efetivar o previsto na Constituição Federal, artigo 98 do ADCT. A proposição foi apresentada uma emenda substitutiva global da lavra do deputado Gessé Lopes, de páginas 46 e 50, que pretende reorganizar os 25 cargos de defensor público de forma a diminuir 5 cargos de defensor de primeira categoria e aumentar 5 cargos de defensor substituto, bem como vincular os 10 cargos de defensor substitutivo ao atendimento de comarcas ainda não atendidas pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Em 7 de junho do corrente, juntou-se aos autos o ofício do Defensor Público Geral, de número 60/2022, de lavra do mesmo, justificando a imperiosa necessidade de aprovação da proposta, abre aspas, inclusive em razão da instauração de inquérito civil pelo Ministério Público em anexo, decorrente da falta de adequada estruturação e funcionamento da instituição, especialmente em virtude da ausência de criação de novos cargos há mais de 8 anos, fecha aspas. Por fim, solicita de urgência na tramitação e aprovação do projeto de lei complementar em pauta do voto da análise dos autos no âmbito dessa Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, conforme em foco na disposição contida no artigo 80 artigo 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, vez que almeja adequar a estrutura da Defensoria Pública do Estado à efetiva demanda pelo serviço, sendo a medida vital para a manutenção das atividades da instituição de forma a garantir adequado acesso à justiça da população e a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos vulneráveis e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica integral e gratuita.
Na emenda citada, julgo que não merece ser acolhida, pois interfere na autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública ao longo do prazo. Ante exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela aprovação do projeto de lei complementar de número 9.5/2022, uma vez que é atendido o interesse público. Quanto à emenda, o proponente poderá discutir ela também ainda em destaque no plenário. Então, esse é o voto, coloco em discussão. Vistas em gabinete, presidente. Da mesma forma, também a solicitação da próxima semana, se puder voltar, agradeço. Presidente, a manifestação do Ministério Público para com a Defensoria Pública, na verdade, não é um problema nosso. Bem a verdade. Outro, a proximidade do período eleitoral, ele não dá caráter de urgência nem de emergência para nenhum outro projeto. A gente usa isso aí justamente para justificar uma pressa que não tem justificativa nenhuma, né? Então, ele resolva com o Ministério Público ali, por ter sido provocado em relação à deficiência no atendimento. Não é dessa casa aí participar desse processo que envolve essas duas entidades. Sim. E, verdadeiramente, eu invoco ali o regimento da casa. Tá? Eu vou usar o prazo que eu acho que eu considerar necessário para devolver, até porque, como eu disse, não tem caráter nem de urgência, nem de emergência. E o fato da proximidade de um período eleitoral não justifica algo ser feito de forma só dada dessa forma. No parágrafo 2º do artigo 140, na verdade, o voto de vista será apresentado até a reunião ordinária seguinte. Então, mas, enfim, aí eu também não tenho esse entendimento agora, se fica prejudicado devido ao período eleitoral ou não, né? Mas, presidente, se fosse utilizado isso aí, todos os meus outros projetos, que estão há 4 anos aqui parados, aqui praticamente, estariam sendo votados. Mas muito bem, nós vamos trabalhar então no cumprimento do regimento. Peço voto vista até a próxima reunião ordinária seguinte. Dando sequência, tem mais um projeto, mas devido nós temos agora a sessão, né, e nós estamos nas 10 horas, então fica prejudicado. Retiro de pauta o projeto de número 4.2/2020. Qual que é esse, presidente? Trata do quê, né? Não entendi. A PEC é proponente pelo deputado Mocelin. Sim, sem problema. Então, fica retirado de pauta. Então, nesse momento, não havendo mais assuntos mencionados na pauta, declaro encerrado a reunião do dia de hoje. Um bom dia a todos e um grande abraço. Quer tirar o título de eleitor, mas não